Já pensou um engenheiro moderno, com computador, guindaste, software 3D, drone, parando em frente a uma construção antiga e dizendo: se eu tivesse que fazer isso hoje, com tudo o que tenho, ainda seria um desafio absurdo? Pois é. Existe um prédio na Bíblia que causa exatamente essa reação: o templo que Salomão construiu para o Senhor. Um edifício feito há cerca de 3.000 anos, sem caminhões, sem aço, sem máquinas, erguido com pedras que chegam ao peso de centenas de toneladas, com interiores inteiros revestidos de ouro verdadeiro, e, para piorar, com uma regra quase impossível para qualquer obra. No local da construção não podia haver barulho de ferramenta de ferro. Hoje nós vamos entrar nos bastidores dessa obra. Vamos ver como aquelas pedras foram cortadas, como foram transportadas, como toneladas de cedro do Líbano vieram parar em Jerusalém. E no final, você vai entender por que ninguém nunca conseguiu repetir o que aconteceu ali. E mais importante, você vai enxergar o que esse templo revela sobre quem Deus é e sobre a forma como ele age quando manda fazer algo que, aos olhos humanos, é impossível. A Bíblia diz, em 1 Reis 5,17, que Salomão mandou utilizar pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para os alicerces da casa do Senhor. Não eram tijolinhos comuns. Arqueólogos que estudaram a plataforma do templo, na região do Monte Moriá, encontraram blocos de pedra com centenas de toneladas. Alguns chegam perto da casa das 400 toneladas, o equivalente a mais de 50, 60 elefantes adultos empilhados em um único bloco. Agora, imagine a cena. Nada de explosivo, nada de serra elétrica, nada de máquinas de corte. Só homens, ferramentas simples e uma ordem clara. Essas pedras tinham que sair da pedreira já no tamanho e na forma exatos, porque, como diz 1 Reis 6:7, no monte onde o templo estava sendo construído, não poderia haver som de ferramenta de ferro. Ou seja, o bloco saía da pedreira praticamente pronto para encaixar no lugar designado. Os cortadores de pedra precisavam de técnica e paciência. O processo, em linhas gerais, funcionava assim: marcação da rocha. Eles traçavam linhas retas na superfície da pedra, com materiais mais duros que o calcário. Ali já estava definido onde a rocha deveria se partir. Perfuração em sequência. Ao longo daquela linha, abriam pequenos orifícios, em intervalos regulares, cunhas de madeira. Em cada furo, eram colocadas cunhas de madeira seca. Água e espera. Depois, derramavam água sobre aquelas cunhas. A madeira começava a inchar, e a pressão interna ia aumentando aos poucos. A rocha se rompia sozinha. Em algumas horas, ou até dias, dependendo do tamanho do bloco, a pressão se tornava tão grande que a rocha se partia exatamente na linha marcada. Sem dinamite, sem barulho de metal, só a força da expansão da madeira e o conhecimento do comportamento da pedra. Essa era a primeira etapa. Depois que o bloco se soltava da rocha-mãe, vinha o trabalho de esquadrejamento, nivelamento e polimento. Tudo isso ainda nas pedreiras, longe do Monte Moriá, porque a ordem de Deus era clara. No local da construção, nenhuma ferramenta de ferro podia ser ouvida. 1 Reis 6:7. Um erro de cálculo não significava apenas perda de material. Significava desperdiçar um bloco que podia pesar centenas de toneladas. Para dar conta disso, Salomão mobilizou uma mão de obra gigantesca. A Bíblia fala de 80.000 homens cortando pedra nas montanhas, 70.000 homens encarregados de transportar cargas. 1 Reis 5, 15, 18. Além de milhares de supervisores e chefes. Nas pedreiras, desabamentos eram uma ameaça real. Um bloco mal calculado podia se soltar e rolar montanha abaixo, esmagando qualquer um no caminho. Não existiam equipamentos de proteção, ambulâncias ou hospitais. Se alguém se machucasse gravemente, as chances de sobreviver eram mínimas. E havia uma diferença dura entre os trabalhadores. Havia israelitas trabalhando por turnos, servindo ao rei por períodos definidos e depois voltando para suas casas. E havia povos que foram submetidos a trabalho forçado. Cortar a pedra já era uma loucura, mas o pior ainda vinha depois: transportar esses blocos até Jerusalém. Como deslocar uma peça de 400 toneladas por quilômetros de terreno acidentado, sem caminhões, sem carreta, sem trator. Rampas de terra compactada eram construídas ao longo do caminho. Debaixo dos blocos, colocavam-se grandes troncos, funcionando como rolos. Em volta da pedra, enrolavam cordas grossas, feitas de fibras vegetais, tão espessas quanto o braço de um homem.
Então, dezenas, às vezes centenas, de trabalhadores puxavam as cordas em ritmo, avançando alguns centímetros por vez, parando para reposicionar os rolos lá na frente e recomeçando tudo de novo. Um único bloco podia demorar semanas para percorrer poucos quilômetros. Enquanto isso, o prazo corria. O texto bíblico diz que a construção levou 7 anos. 1 Reis 6:38. Não havia espaço para uma obra eterna. O cronograma era real. Quando finalmente uma pedra chegava ao Monte Moriá, começava outra fase de tensão. Não era permitido dar um jeitinho com martelo e cinzel de ferro. 1 Reis 6:7 afirma: a casa se edificava com pedras já preparadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum instrumento de ferro se ouviu na casa, quando a edificavam. Então, se o bloco não encaixasse, nada de bater para ajustar. Era preciso voltar, reposicionar rolos e cordas, fazer tudo de novo até ficar perfeito. Por isso, os mestres construtores desenvolveram um sistema de símbolos e marcações nas próprias pedras. Sinais, letras, marcas que indicavam em que lugar cada bloco deveria ser colocado, em que posição e em que ordem. Quando a pedra chegava ao templo, bastava ler a marcação. Os construtores sabiam exatamente onde ela se encaixava. Não havia espaço para improviso. E tudo isso em um canteiro marcado por duas coisas: tensão técnica, porque um erro podia matar dezenas de homens, e reverência espiritual, porque aquele silêncio não era só logística, era obediência a uma ordem divina. O silêncio era um lembrete constante. Este lugar é santo, não é apenas uma obra civil, é a casa de Deus sendo preparada. Se as pedras já eram um desafio, a madeira não ficava atrás. O templo era riquíssimo em cedro do Líbano e cipreste, madeiras nobres, resistentes e aromáticas, usadas em palácios reais da antiguidade. Mas havia um problema óbvio: em Israel não havia florestas de cedro como as do Líbano. Essas árvores cresciam a cerca de 200 quilômetros de distância, em terreno montanhoso e difícil. Como transportar milhares de troncos pesados sem caminhões, sem estrada pavimentada, sem ferrovia? A Bíblia nos dá a chave do processo. Em 1 Reis 5:6-11, vemos Salomão enviar uma mensagem a Hirão, rei de Tiro, pedindo ajuda. Hirão concorda, mas o preço era alto: 20.000 coros de trigo por ano, milhões de litros, 20.000 batos de azeite, também em escala de milhões de litros. Era um acordo internacional enorme, mas sem cedro não haveria templo. Parte dos trabalhadores israelitas foi enviada para o Líbano, 10.000 homens por vez, trabalhando um mês nas florestas, depois 2 meses em casa, em rodízio. 1 Reis 5:14. No meio da floresta, lenhadores experientes, sidônios, cortavam cedros enormes, com dezenas de metros de altura. Depois de derrubados e preparados, os troncos eram amarrados uns aos outros, formando grandes jangadas, e seguiam pelo mar Mediterrâneo até a região do porto de Jope, atual região de Tel Aviv. Dali em diante, ainda havia cerca de 60 quilômetros em terra até Jerusalém. De novo, o mesmo método: rolos de madeira menores por baixo, cordas grossas, grupos de homens puxando em conjunto. Cada tronco que chegava ao monte era mais uma peça do quebra-cabeça que Deus havia ordenado. Se o lado estrutural já impressiona, o interior do templo deixa qualquer arquiteto sem palavras. A Bíblia descreve que o Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. E todo este espaço, parede, teto e piso, era revestido de ouro batido. 1 Reis 6:20-22. Não era tinta dourada. Eram placas de ouro verdadeiro, marteladas até ficarem extremamente finas e depois fixadas sobre a madeira de cedro. O texto bíblico fala de uma quantidade anual de ouro chegando a Salomão em torno de 660 talentos. 1 Reis 10:14, algo equivalente a mais de 20 toneladas por ano. Boa parte desse ouro foi destinada ao revestimento, aos altares, às mesas, aos utensílios, às correntes e ornamentos internos do templo. Imagine entrar em um lugar em que tudo ao redor reflete a luz de forma intensa. Era como estar em um ambiente completamente tomado por brilho, um símbolo visível da glória de Deus. Para dar conta de tanto trabalho especializado, Salomão chamou um homem específico, Hurão ou Hirão, da cidade de Tiro.
Em 1 Reis 7, 13, 14, a Bíblia diz que ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era fenício, artesão em bronze. O texto destaca que ele era cheio de sabedoria, entendimento e ciência para fazer toda a obra em bronze. Sob sua liderança foram produzidos as duas colunas monumentais, Jaquim e Boaz, com cerca de 8 metros de altura, pesando muitas toneladas cada. O grande tanque de bronze, o chamado Mar de Bronze, apoiado sobre 12 bois metálicos, usado para purificação. Para isso, fornalhas funcionavam dia e noite. O calor era extremo. O ouro e o bronze eram aquecidos e martelados. Placas e ornamentos eram moldados com precisão. Outra coisa impressionante é a organização. A Bíblia fala em 3.300 supervisores, 1 Reis 5,16, cada um responsável por grupos de trabalhadores, e em 555 chefes principais, segundo Crônicas 8,10, que respondiam diretamente ao rei. Ao todo, eram cerca de 150 mil homens envolvidos entre cortadores de pedra, transportadores, carpinteiros, artesãos em metal e madeira. Pensa na logística. Pedreiras em várias montanhas, florestas no Líbano a 200 quilômetros de distância, porto, mar, transporte terrestre, fornalhas de metalurgia e o canteiro central no Monte Moriá. Se uma frente atrasasse, pedreira, madeira, metal, tudo o resto emperrava. E mesmo assim, em 7 anos e alguns meses, o templo ficou pronto dentro do prazo. 1 Reis 6,38. Não foi sorte, foi disciplina, comando firme e, acima de tudo, a mão de Deus conduzindo um projeto que ele mesmo ordenou. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, a obra ficou concluída. Algum tempo depois, na festa dos tabernáculos, aconteceu a dedicação do templo. Sacerdotes levaram a Arca da Aliança para dentro do Santo dos Santos, sob as asas dos querubins revestidos de ouro. E então algo sobrenatural aconteceu. Em 1 Reis 8, 10, 11, lemos que uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar, porque a glória de Deus tomou o lugar. O prédio que antes era pedra, madeira e ouro, agora estava cheio da presença do Deus vivo. Salomão ofereceu um sacrifício gigantesco, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. 1 Reis 8 e 63. Não era exibicionismo de riqueza, era reconhecimento. Todo aquele esforço, toda aquela engenharia, toda aquela organização, não eram para a glória de um rei terreno, mas para honrar o Criador dos céus e da terra. O Templo de Salomão foi, sem dúvida, uma das obras mais impressionantes de toda a antiguidade. Pelo tamanho, pelos materiais, pela complexidade técnica e pela maneira silenciosa como foi erguido. Mas, no fim das contas, ele aponta para algo muito maior do que arquitetura. Ele mostra que aquilo que é impossível aos olhos humanos, Deus torna possível quando é Ele quem chama e sustenta a obra. Cada pedra cortada em silêncio, cada tronco arrastado por quilômetros, cada placa de ouro martelada, eram atos de adoração. O foco não era o brilho das coisas, mas a presença de Deus enchendo aquele lugar. E essa mesma verdade continua valendo hoje. Deus continua tornando possível o que parece inalcançável. Ele continua chamando pessoas para obras que parecem maiores do que elas. E acima de qualquer estrutura física, Ele quer habitar no meio do seu povo. Se essa mensagem falou com você, se te ajudou a enxergar a Bíblia com mais profundidade e entender melhor a grandeza do que Deus fez na história, não esquece de fazer 2 coisas agora. Se inscrever no canal. Isso ajuda demais a espalhar a palavra e faz com que o YouTube entregue mais conteúdos assim para você. Ativar o sininho, porque aqui, toda semana, nós mergulhamos em textos bíblicos, exploramos detalhes históricos e espirituais e trazemos aplicações que fortalecem a sua fé. Deixa também o seu comentário. O que mais te impressiona no Templo de Salomão? As pedras gigantes, o ouro, o silêncio da construção ou a glória de Deus enchendo a casa? Que nosso Senhor Jesus possa continuar edificando a sua vida para a glória dele. Deus te abençoe.